Olá, estudante do quarto ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos continuar uma trajetória que a gente vem construindo, sobre as unidades político-administrativas do Brasil. Mas hoje, em especial, nós vamos dizer de uma forma de organizar essas unidades político-administrativas, que é uma forma de regionalizar o Brasil. Então, juntos, na aula de hoje, eu e você, nós vamos definir o que é uma região e, por consequência, o que é regionalização. Nós vamos identificar e caracterizar as 5 regiões brasileiras, aquelas definidas pelo IBGE, e nós vamos ler e interpretar mapas temáticos do Brasil. Então, para a gente começar, eu te convido a observar comigo essa representação, esse mapa, então, do nosso país. E aí, eu lembro com você conceitos que já construímos juntos. Quando a gente se posiciona frente a um mapa, existem pelo menos 2 elementos que nos ajudam a o compreender melhor. E se você se lembra, esses elementos são o título e a legenda. Então, eu chamo a sua atenção para esses 2 elementos aqui no nosso mapa. O primeiro deles, o título. O nosso mapa tem como nome Brasil, Divisão Regional do IBGE. Então, ele dá um indicativo que há uma divisão regional das nossas unidades federativas. E quem fez essa divisão foi o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quando eu te convido a observar aquele outro elemento crucial, que é a legenda, você vai observar que as 5 cores que estão representadas no mapa, elas estão resumidas, então, em um nome para cada uma dessas regiões. E aí a gente tem, então, região norte em verde, região nordeste numa espécie de vermelho, região sudeste num tom de rosa, aí, de cor de rosa, região centro-oeste num tom de amarelo e região sul num tom de lilás aí. Então, guarda esse mapa que vamos discutir muito e vamos retomar a ele ao longo da nossa aula. E aí você deve estar se perguntando, mas por que as unidades federativas foram agrupadas dessa forma? E a gente começa a levantar hipóteses. Será que aqueles estados que compõem a região norte, eles foram divididos porque eles têm o mesmo clima? Porque eles têm uma mesma localização geográfica? Porque eles têm características culturais semelhantes? Ou porque eles têm formas de relevo semelhantes? Então, quando a gente fala de regionalizar, o que é regionalizar? Quando eu digo que uma determinada região, eu falo, a gente mora na região norte de Belo Horizonte, ou a gente mora na região central do estado de Minas Gerais, eu estou dividindo um determinado território em porções menores, dividindo ou classificando. E para eu fazer essa divisão e essa classificação, eu preciso considerar características semelhantes. Essas características semelhantes entre esses lugares que compõem essa região, no caso do Brasil, entre essas unidades federativas que formam uma determinada região, eu estou considerando características naturais, eu posso estar considerando características econômicas, eu posso simplesmente estar considerando a posição geográfica, mas eu posso estar considerando característica política, histórica, cultural. Eu posso pensar diversas outras formas de regionalizar.
Atualmente, você tem se deparado com o mapa do Brasil regionalizado, pensando o número de casos de Covid, por exemplo. Então, as formas de regionalizar, elas são múltiplas. Hoje a gente vai pensar especificamente quais os critérios e quais as semelhanças existem para que o Brasil tenha sido dividido em 5 regiões. E aí, você deve estar se perguntando, mas por que então que o nosso país, o Brasil, precisou ser dividido em regiões? É uma pergunta que a gente já respondeu quando a gente pensou a divisão em unidades administrativas, nos 26 estados mais o Distrito Federal. Você se lembra? Naquele contexto, a gente explicou, olha, o Brasil é extenso, é um território extenso, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso, para ser melhor administrado, ele precisa ser dividido. E naquele contexto, ele foi dividido em unidades federativas e municípios. Agora, essas unidades federativas, elas são divididas em grandes regiões. E por que isso acontece? Para fazer com que o governo se atualize no conhecimento do país como um todo e de cada uma dessas regiões, mas também para viabilizar a definição de uma base territorial para a qual a gente vai buscar informação. O que é isso, né? A gente vai pensar, por exemplo, o IBGE vai fazer a contagem da população. O censo, como é que ele vai apresentar esses dados? A partir do momento que a gente tem essa base territorial, ou seja, essa regionalização, fica mais fácil a gente apresentar aqueles dados que são coletados num universo de um país tão extenso. E também para subsidiar os governos, ou seja, para dar possibilidade do governo federal, na escala de estado, das unidades federativas e na escala de município, de conhecer esse território e melhor administrá-lo. Ou seja, se a região nordeste do Brasil é uma região que sofre com o problema da seca, quando o governo federal tem conhecimento que aquela região precisa de uma atenção especial devido a essa questão que é natural, para lá vão políticas públicas diferentes das políticas públicas do Sudeste, onde está Minas, São Paulo, Rio. Então, a regionalização, ela serve para o melhor conhecimento, mas também para uma melhor administração do território. E aí agora você deve estar se perguntando, ela diz que para regionalizar a gente escolhe critérios e não nos disse quais os critérios então que foram definidos para dividir o Brasil em 5 regiões. Então vamos conhecer quais são esses critérios? Os critérios então que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, escolheu para regionalizar foram características naturais, sociais, históricas, econômicas e culturais. Grande variedade de características foram escolhidas. Aqui você tem a comprovação do quanto o Brasil é diverso, né? Não dava para escolher uma característica apenas para regionalizar. Isso seria um dificultador, por isso foram escolhidas características tanto naturais, como sociais, quanto históricas, quanto econômicas. E pensando essas características, o nosso país, então, ficou dividido em 5 regiões, aquelas que a gente já conversou um pouquinho lá no nosso mapa, né? Eu retomo com ele para você relembrar aquelas 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Agora, eu te convido a conhecer comigo cada uma dessas 5 regiões. Nós vamos começar pela região Norte. E aí, eu chamo a sua atenção que ao lado você observa a representação da região Norte. Então, estão destacados na coloração verde, às vezes verde mais escuro, verde mais claro,
os estados que compõem a região norte. São 7 unidades federativas. Lembra que a gente chama de unidade federativa porque a gente está contando o Distrito Federal. Mas como a região norte não é a que abriga o Distrito Federal, podemos chamar as suas unidades federativas também de estados. Então, aqui, a gente tem 7 unidades federativas ou estados: o Amazonas, o Acre, o Amapá, o Roraima, o Rondônia e o Tocantins. São os 7 estados, então, que formam a região norte brasileira. Se a gente observa, é uma dimensão territorial expressiva, a maior região brasileira. E é uma região que é coberta por uma formação vegetal, a floresta amazônica. E devido à proximidade que essa região se encontra da linha do Equador, é uma região de elevadas temperaturas. Como a gente tem umidade, tanto das plantas, porque quando as plantas transpiram, perdem água, quanto dos próprios rios, o rio Amazonas, aquele rio largo, caudaloso, com grande volume de água. A gente tem nessa região um tipo de clima que a gente chama de equatorial. Um clima quente e úmido. As chuvas, elas são uma constante na região norte do Brasil. Quando a gente pensa as características sociais, ela é a região que abriga a menor população do Brasil. Em parte, isso se justifica pelas condições climáticas e pela própria presença da floresta. É uma região onde a gente tem a maior concentração no Brasil de comunidades indígenas, de povos indígenas. E é uma região que, quando a gente pensa economia, a maior parte da população vive do extrativismo, seja ele vegetal, extração de frutos, do látex, por exemplo, da própria vegetação, da castanha do Pará, do açaí. Mas existe na região uma área onde a gente concentra indústrias que montam produtos, que é esse lugar que a gente chama de Zona Franca de Manaus. Está na capital do estado do Amazonas, um lugar onde chegam peças de produtos eletrônicos vindas do mundo todo e lá montam videogames, celulares, as motos Honda, por exemplo. Então, a gente conversou um pouquinho sobre a região norte. Vamos para o Nordeste? Então, a região Nordeste é aquela que tem o maior número de estados, de unidades federativas. Então, nós temos 9 unidades federativas no Nordeste: Alagoas, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia. Nessa região, a gente tem uma vegetação específica que a gente chama de caatinga, que é a mesma coisa que mata branca. É uma vegetação que se localiza na porção do Nordeste, onde a gente tem a predominância de um clima que é o semiárido. E o clima semiárido é esse clima onde a disponibilidade de chuva é bem pequena. Por isso, a vegetação é adaptada. A gente chama de mata branca porque se você sobrevoa a vegetação da caatinga, como ela tem poucas folhas, você logo vê o solo. Então, a ideia de mata branca é por isso. Mas como o Nordeste tem uma porção e todos os seus estados são banhados pelo Oceano Atlântico, lá também há ocorrência de outras formações vegetais. A Mata Atlântica, que na sua maioria deu lugar às cidades. Porque é no Nordeste também onde chegaram os colonizadores. Como eles vieram, o meio de transporte eram as caravelas, e lá a gente está tratando do litoral, é a região de povoamento externo, mais antigo. Porque aí se a gente pensa as comunidades indígenas que aqui já viviam, já existia população. Mas essa população imigrante que chega no Brasil é a que se
localiza e se fixa nesse território. Lá a gente tem as indústrias concentradas mais na faixa litorânea, mas temos uma variedade de atividades agrícolas, a produção de cacau, né, a própria produção de cana-de-açúcar, que é histórica no nosso país. Região Sudeste, a nossa região, onde está localizado o nosso estado, Minas Gerais. Ela é formada por mais 3 estados, além de Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo. É uma região que mescla formações vegetais. Então temos o cerrado, né? Essa vegetação que predomina mais na porção central do Brasil, né? Essa vegetação de árvores de troncos retorcidos, esse bioma que a gente chama de caixa d'água, né? Porque lá estão as nascentes dos principais rios brasileiros. E também a Mata Atlântica, bastante devastada em função da urbanização. É a região que concentra a maior população e concentra também o maior desenvolvimento econômico e industrial. A região Centro-Oeste é a região do Brasil que abriga a capital do nosso país, Brasília. Então, aqui são 3 estados mais o Distrito Federal. E é uma região muito semelhante às características naturais do Sudeste, né? É uma região onde predomina a vegetação do cerrado, estamos na porção central do Brasil, né? Na área central do nosso país, e o clima é o tropical. Um clima tropical um pouco mais seco. Tem uma vegetação, né? Um bioma que chama atenção, que é o Pantanal. A população não é grande e ela é uma população oriunda de outras regiões. Se a gente pensa a história do Brasil, o Sudeste se formou depois. A região Sul, ela é uma região que tem características diferentes pela posição geográfica. Ela está abaixo de uma linha imaginária que a gente chama de Trópico de Capricórnio. Por isso que você vê na televisão a incidência de neve em algumas cidades mais elevadas do sul. Então, você tem uma vegetação mais adaptada, que é a mata de araucária, e você tem uma população que foi formada por imigrantes. É o 2º maior parque industrial do Brasil e lá também tem essa agricultura moderna. Estamos dizendo, então, de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora que a gente fez um giro pelo Brasil, eu te convido a responder comigo, descobrir comigo quais são as 3 regiões que eu estou tratando aqui. Vai aí a primeira dica. Nessa região, você pode visitar o monumento marco da chegada do colonizador no Brasil. E nela, você também pode visitar plantações de cacau. Que região é essa onde os portugueses, né, os colonizadores, primeiro chegaram? Se lembra da nossa explicação? Estamos dizendo da região Nordeste. A segunda dica, nela encontra-se os estados de maior desenvolvimento econômico, além de concentrar apenas em uma cidade mais de 10 milhões de pessoas. Qual que é a região da qual fazemos parte, né? Que concentra aí em uma cidade, que é São Paulo, o município de São Paulo, concentra mais de 10 milhões de pessoas. Estamos aqui dizendo da região Sudeste. E a última, nela encontra-se a capital do Brasil. Lembra que o Distrito Federal é um distrito localizado dentro do estado do Goiás, que compreende a região Centro-Oeste. Na aula de hoje, então, juntos, comigo, você aprendeu que a regionalização é uma forma de dividir, de classificar uma determinada área, considerando critérios e características semelhantes. Você percebeu que quem fez essa divisão em 5 regiões foi o IBGE, para favorecer a administração e as políticas públicas, e as 5 regiões brasileiras são Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.
Eu trouxe aqui um GIF para você refletir. Vamos salvar a Amazônia, vamos salvar o mundo. E até a próxima aula.